Olá a todos, meu nome é Paulo Roberto, eu sou professor de História e a gente vai dar continuidade nesse vídeo falando sobre o Império Bizantino. Como que um império pode durar mais de 1000 anos? É o que nós vamos estar descobrindo agora, então vem comigo. O Império Bizantino ele surge na divisão do Império Romano em 330 depois de Cristo. Para você saber mais, é só acessar o card aqui em cima, ok? Constantino I ele vai transferir a capital de Bizâncio, atual Istambul, hoje lá na Turquia, que é renomeada como Constantinopla, existindo até 1453. Então, se observarmos essa imagem aqui, temos um mapa da divisão do Império Romano feito ainda por Teodósio, ok? Nós vemos aqui então que essa parte mais roxa ele representa o Império Romano do Ocidente e a parte aqui amarelada o Império Romano do Oriente. Então, a capital aqui seria Roma e aqui Constantinopla, como você consegue observar. Mas por que Constantinopla foi escolhido como capital do Império? Simples, por causa da sua posição estratégica. Ele conectava o Ocidente com o Oriente, suas defesas naturais e localização das principais rotas comerciais vai tornar então Constantinopla o principal centro comercial do Oriente durante a Idade Média. Em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio ele vai oficializar o cristianismo como a religião oficial de todo o Império Romano. Em 395 depois de Cristo, o território vai ser dividido, já que o Romano do Ocidente ele estava em declínio, então ele vai ficar com Honório, que era filho de Teodósio, e o Oriente para Arcádio. E o que vai acontecer? Em 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente ele deixa de existir, por causa, como a gente viu, podemos ver aqui a queda do Império Romano nos cards aí, tá? Enquanto o Oriente pendurou por mais de 1000 anos. O Império Bizantino, então, ele vai se destacar por quê? Da sua cultura, com seus mosaicos, iluminárias, ícones, que vai influenciar toda a sociedade medieval. Outra característica do Império Romano do Oriente é o seguinte: mesmo ali com a fragmentação do Império do Ocidental, o Império Bizantino vai então preservar muito da cultura greco-romana. Só para a gente entender o que é a cultura greco-romana, é uma cultura baseada na cultura da Grécia e também dos romanos. Isso vai influenciar muito mais na Idade Moderna e também na Idade Média, ok? Combinando então a influência oriental com a cristã ali do Ocidente, ao mesmo tempo que desenvolveram novas formas de organização político-social. Se olharmos na nossa pequena pirâmide aqui, a gente vai ver que no topo ali nós temos o imperador, temos a alta nobreza, temos o grande clero, pequena nobreza, pequeno clero, homens livres, camponeses e artífices, que são os comerciantes, são as pessoas que trabalhavam com carpintaria, ferreiros, enfim, e também temos os servos escravizados também dentro dessa sociedade. O governo bizantino, então, era uma autocracia absoluta. O que isso quer dizer na prática? O imperador, ele criava as leis, ele liderava exércitos, ele nomeava altos cargos, ele era o líder da igreja ali naquele momento, definindo o que era religioso ou não, quais normas eram estabelecidas ali para a igreja. Essa união entre o poder político e religioso se refletia principalmente na arte bizantina, como você pode ver nas imagens aí, especialmente nos mosaicos da Hagia Sofia, que nada mais é que uma catedral com muitas baseado na cultura oriental e também ocidental, que exaltava principalmente a autoridade imperial e reforçava essa ligação entre o Estado e o cristianismo. Muitos imperadores que existiram ali no Império Romano do Oriente, lá no Império Bizantino, o mais famoso dele foi Justiniano, porque ele vai começar a reconstruir o Império novamente, junto com a sua esposa, a Imperatriz Teodora. Então, em 527, como a gente consegue perceber aqui, a partir de Constantinopla, toda essa região aqui é o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, eles vão começar a reconquistar novamente os territórios que faziam parte do Império Romano, o Império Romano do Ocidente, então Roma, o norte da África, a Península Ibérica, onde é Portugal hoje, todas essas regiões foram anexadas novamente ao Império Romano do Bizantino ou Império Romano do Oriente. Não apenas Justiniano vai conseguir reconquistar o território para o Império Bizantino, mas ele vai fazer outras coisas. Ele vai defender um cristianismo ortodoxo que dura até hoje em locais como a Grécia, a Rússia e leste europeu, que eles professam a fé do cristianismo ortodoxo. Ele também vai fortalecer as fronteiras, a gente viu o tamanho das fronteiras que eles reconquistar, isso vai gerar problemas, vai também, e vai modernizar o exército. Então a gente tem que levar em conta que o exército romano ele era totalmente organizado e tinha um investimento muito grande, independente durante o Império Romano, como também o Império Bizantino. Então, as campanhas militares vão retomar territórios
ao norte da África, como a gente viu, até a Itália. Isso vai gerar, então, problemas para Justiniano no futuro. Ele vai construir também símbolos do seu império, por exemplo, entradas de fortalezas, estradas, muralhas, fortificações. Justiniano, mas também a gente vai ver que ele vai trabalhar com a arquitetura bizantina, como a Hagia Sophia. Então, os bizantinos, eles construíram igrejas com cúpulas grandiosas mas também vamos ter o Código de Justiniano. O imperador Justiniano ele vai então formular leis do Império Romano, que é ali entre 528 a 542, criando o Código de Justiniano em quatro partes: leis antigas, opiniões de especialistas, manual de estudo e novas leis. Esta reforma vai unificar as normas ali e vai reforçar seu poder divino, o que vai influenciar nas leis da Europa e do Ocidente até os dias de hoje. Então, repare como Justiniano ele começa a influenciar não apenas o seu tempo, mas os nossos dias também. Mas todo o império tem seu fim, e o Império Bizantino foi diferente. Então, após a morte de Justiniano em 565 depois de Cristo, o Império Bizantino vai enfrentar ataques de vários povos, como os persas, ávaros, eslavos, árabes, búlgaros, e ali no século XI ele vai sofrer então crises e divisões, fragmentações ali do território, dando origem então a novos estados, novos reinos, como o Império de Niceia, Trebisonda e também o despotado de Ípero. E não somente ter problemas também com a praga de Justiniano, que nada mais é que a peste bubônica que vai estar assolando ali o Império Bizantino, causando então mais de 5.000 mortes por dia. Para se ter uma noção, estima-se que foram mais de 40 milhões de pessoas que morreram durante esse período. Até o próprio Justiniano, ali em 541, ele também sofreu ali com a peste bubônica, mas ele acabou sobrevivendo, trazendo então mais prejuízo e mau agouro ali para os caminhos que o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, estava tomando. Além das ataques que vai acontecer em Constantinopla e também a peste bubônica, a gente vai ter um outro problema. A economia bizantina vai entrar em crise e ele nunca vai conseguir se recuperar totalmente. Então, em 1543, Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, que vocês vão entender muito mais quem são eles ali no nono ano, ok? E foram liderados por Maomé II, marcando o fim então do Império Bizantino e para muitos, resumindo, o que a gente viu nesse vídeo, surgimento e característica do Império Bizantino, principais realizações de Justiniano e o seu impacto no mundo ocidental, guerras e conflitos do Império Bizantino com os demais povos, crises políticas devido à peste, à economia, à parte política mesmo, a fragmentação, ou seja, a divisão do Império Bizantino, que vai chegar em seu fim em 1453, quando o Império dos Turcos Otomanos, liderados por Maomé II, vão conquistar Constantinopla. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, comente aí e até!